Cidade FM. Manhã Cidade. Entrevista. Hoje é o dia da medicina integrativa, também chamada de medicina funcional ou integral, que tem atraído a atenção de profissionais da saúde e pacientes, como resposta aí à busca pela humanização nos atendimentos médicos. Ela promove o bem-estar e a qualidade de vida por meio do equilíbrio de diversas esferas do indivíduo. Para entender melhor, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade, no Momento Cidade Entrevista, a terapeuta holística Verônica Cordeiro. Verônica, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade. Bom dia, é um prazer poder estar difundindo ainda mais essas técnicas. Vamos falar um pouco sobre a medicina integrativa, né? Eu falei aqui muito por cima, mas por que ela está sendo tão procurada? O que é que ela nos fornece? Até porque o Ocidente agora se deu conta que não só cuidar do corpo ou da causa, do que a consequência lá, só isso resolve. Então, está tendo a consciência, está se tendo mais conhecimento que somos um. Então, é tratar corpo, mente, espírito, tudo de forma unificada, o tratamento tem uma qualidade melhor. Então, é possível ver hoje essa necessidade de a alopatia apenas, ela tem um avanço muito grande, mas quando integrada, mas quando unida a o que a gente já vê há 5.000 anos atrás, com acupuntura, com ventosa, com todas essas técnicas que já vêm de lá de trás, quando a gente une, o tratamento já traz um efeito bem mais eficaz. Você então, ela falou sobre o Ocidente, né? Essa visão está chegando agora ao Ocidente. Então, isso é algo em outras partes do mundo que já era aplicado há muitos anos. O Oriente, na realidade, né? O pessoal, quando eu costumo brincar assim, o pessoal do lado de lá, eles tinham mais essa visão unificada. Para nós aqui é muito recente, então a gente consegue dizer aí coisa de 100, 200 anos, alguma coisa desse tipo, como agora. Mas já vem sendo difundido há muito tempo. Então, um dos avanços, por exemplo, é a gente ter uma acupuntura, um reiki, reconhecido pelo SUS, por exemplo. Uma acupuntura reconhecida com a OMS. Então, inclusive, isso é uma novidade agora sobre a acupuntura, né? Isso. Então, vem a questão do reconhecimento para o lado de cá, de uma forma agora mais recente. Então, isso já surgiu Índia, Japão, China, todo mundo tem técnica que traz a forma de consciência mais presente. A gente está mais presente hoje aqui. Então, a terapia integrativa, ela traz muito a noção de presença. Então, a gente aprender com o passado, se preparar para o futuro, sem muita expectativa. Ela não substitui a medicina tradicional, mas aí seria uma espécie de parceria, de junção, para que a pessoa ela melhorasse, digamos assim, de algum problema nos tratamentos que ela tem? Sim, tanto é que antes de ser integrativa era complementar. Se chamava terapia complementar. Então, ela não substitui. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa com tratamento de câncer. Ela tem que fazer o tratamento alopata, que a gente sabe que é extremamente eficaz. O alopata é o tradicional? Isso, o tradicional. Medicamentos que a gente chama medicamento em veia, medicamento que você ingere. E aí ela pode fazer o uso da acupuntura, do reiki, da terapia floral. Yoga. Veja, a gente hoje pela manhã, não sei se você me acompanha no programa desde o começo, a gente trouxe uma reportagem que abriu o programa hoje, foi que os jovens estão mudando os hábitos de consumo e existem pesquisas que mostram que estão diminuindo a bebida alcoólica. Não estão bebendo mais, né, como outros tempos. Vendo outras formas de lazer. Justamente. E a importância da mudança do estilo de vida para acompanhar esses tratamentos que a gente está falando aqui. Ela é primordial. Se você não tiver uma consciência de que essas terapias conseguem fazer um tratamento se tornar eficaz, ela não resolve. Então, eu costumo brincar, e como uma brincadeira com fundo de verdade, que se já acredita, é 50% do caminho andado. Então, precisa acreditar para fazer o efeito, se é que pode se dizer assim. Porém, quando o jovem está procurando essa mudança, a gente já percebe uma desaceleração. Então, é um mundo tão acelerado, é um mundo tão corrido, como a gente costuma dizer, que quando o jovem, isso é ótimo saber que o jovem já para e diz assim, eu quero desacelerar,
Então, a terapia integrativa, com infinitas técnicas, ela consegue trazer essa consciência, mas ele precisa primeiro ou querer ou acreditar. Então, essa mudança agora, ela vai ser refletida nos adultos em breve, né? A gente vai ter provavelmente uma geração mais tranquila, digamos assim, né? Vamos fazer, vamos trabalhar, mas vamos também cuidar da nossa qualidade de vida. E é o que eu sempre falo aqui, a famosa longevidade, né, Verônica? Todo mundo quer envelhecer, mas quer envelhecer bem, né? Ninguém quer viver muito, mas viver acamado, dependendo do outro, sem autonomia. Sobre essa prescrição, né, de elementos da medicina integrativa, recentemente eu tive um problema na cervical e descobri que tinha 2 hérnias e fez parte do meu tratamento, além do tratamento tradicional, os exames, depois o medicamento, as sessões de fisioterapia, que já são, né, ok, e também sessões de acupuntura e RPG. Então, esses 3 elementos juntos me trouxeram aí um resultado e principalmente a sensação de bem-estar, que eu acho que essas terapias alternativas nos trazem muito, né, Verônica? Até porque a acupuntura, ela, em momento algum, ela trata só a causa, só a consequência. Ela vai lá para trás. A gente vai ter o que é que está causando. Então, a diferença para a alopatia é essa. Você vai numa farmácia, estou com dor de cabeça. Pega um remedinho para a dor de cabeça, passa a dor de cabeça. A terapia integrativa, seja ela qual técnica for, vai procurar saber o que está causando a sua dor de cabeça. E aí ela vai analisar não só teu corpo, ela analisa todo um processo espiritual, mental, emocional. E aí a acupuntura é uma das técnicas mais completas que se tem, porque o que nós chamamos de meridianos, que são as nossas veias invisíveis na parte energética, ela trata absolutamente tudo. Então, foi um probleminha na cervical, mas quanto de peso do mundo que você poderia estar carregando nas suas costas, quando a sua cervical foi só para sustentar a sua cabeça, seu pescoço, no máximo aqui continuar a coluna. Então, o que é que você está trazendo para o seu dia a dia, que não é seu, que a gente chama, eu estou com o peso do mundo, parece que está tudo pesado, e quando a gente faz uma acupuntura, elimina como se fosse num passe de mágica. Existem algumas doenças que, mais especificamente, têm mostrado melhores resultados, ou isso é no geral? É geral. A terapia integrativa, porque depende da técnica. Então, suponhamos, se for para fazer uma constelação familiar, a gente vai estar tratando traumas. O que é uma constelação familiar? É uma técnica que traz... Também faz parte da medicina integrativa. Sim. A constelação, ela traz uma avaliação da sua ancestralidade, independente de religião. Então, tem já estudos que provam que a genética nossa traz traumas. Então, essa pessoa já nasce traumatizada? Já. Estou entendendo agora algumas pessoas. E a constelação traz muito isso, trazer para a consciência mesmo. Então, ela traz você pode trazer, espero que não seja o caso, você pode trazer traumas do seu bisavô, do seu tataravô, algo que tem bem mais para trás e que vai passando de geração para geração de forma genética. Então, não é de forma do comportamento que vai se reproduzindo, é de forma genética. Nossos códigos genéticos trazem isso. E aí são os que chamamos hoje de gatilhos. Pode acontecer algo que desperte e que você não tenha consciência alguma. Não faz a mínima ideia de onde surgiu aquilo. Não faz a mínima. Então, muitas vezes, isso aí é um exemplo bem genérico que a gente vai dar agora, igual da dor de cabeça. Você está com uma dor de cabeça, não sabe o que aconteceu, então quando se faz uma constelação familiar, sabe-se que foram ancestrais que tiveram preocupações imensas. E aí você, a partir desse diagnóstico, você trabalha para superar os traumas? Sim. Aí esse diagnóstico entra com a parte também holística, tá? Então, ela entra com a parte ou da acupuntura, ou do reiki, ou da terapia floral. A terapia floral de Bach é excelente para isso. Então, são 38 essências que você trata absolutamente tudo. São feitas combinações de fórmulas que você trata absolutamente tudo. Então, de certa forma, a gente tem uma técnica para diagnosticar. Ela limpa o campo, como a gente chama, limpa o campo energético inteiro, para que a gente consiga andar com mais tranquilidade, mais leveza. A gente entende que a geração próxima traga isso. Ela entenda que não precisa correr para chegar, precisa andar.
Porque as pessoas hoje em dia, numa forma geral, entendem o objetivo, só vê o foco lá na frente. Mas aí não entende a jornada. A jornada tem muito mais a ensinar do que o próprio destino. Por que é que nossa geração hoje se cansa, se frustra tanto? Porque quando chega no destino, e agora? Cheguei, e aí? E aí? Aí vem a questão do vamos procurar mais outra coisa, vamos procurar mais outra coisa. E isso se reflete no fumo, no cigarro, nos vícios, na bebida, comida. Há pessoas muito ansiosas. Eu ouvi essa semana, por exemplo, uma pessoa que disse, olha, a minha ansiedade eu desconto na comida. Sim, no doce, na questão do açúcar, né, tem a questão a ilusão de acalmar, porém a ciência prova que acalma. Então, por isso que a gente não pode soltar a mão da alopatia. A alopatia traz isso, traz a clareza que a gente precisa do físico para entender. Veja, e como a pessoa está ouvindo a gente agora aqui, e aí diz, rapaz, eu vou procurar esse negócio, mas como separar, por exemplo, isso aí de uma cura milagrosa, por exemplo? Não tem cunho religioso. Então, a gente tem que pensar nisso. Ela é um complemento. Ela integra o seu tratamento. É como se, no caso da Renata, ela precisou tomar um medicamento. Um medicamento ele não foi eficaz, o médico vai ajustar e vai colocar outro para potencializar, creio eu. Então, no que a gente traz a técnica da integrativa, é para isso. Ela vai se unindo para potencializar algo que já está que foi diagnosticado lá na frente. É o multidisciplinar que chama hoje, né? Vocês enfrentam resistência da classe médica ou a classe médica entendeu, medicina tradicional, que essa junção ela vai ajudar no tratamento, ou os médicos já indicam, dependendo da situação, a terapia para... O meu já indicou, por exemplo, a acupuntura. Exatamente, e aí vai diferenciar de profissional. Hoje em dia a gente vê mais difundido. A gente vê profissionais médicos, até que se formam nas técnicas, quando não se formam, passam como pacientes e indicam para as pessoas. Porém, antes era mais complicado. Antes tinha uma resistência muito absurda de tipo a separação. É porque o conhecimento também hoje ele é mais fácil, né? Tem muitos congressos, né, sobre o assunto. Quem está atualizado vai procurar todas as alternativas para trazer bem-estar para o seu paciente, que a gente sabe que só o remédio muitas vezes não vai, porque em muitos casos o estilo de vida te traz aqueles sintomas. Né? Eu só sei o seguinte, que quando eu fui para a acupuntura, que o médico botou uma agulha aqui, no meio da minha cabeça, em cima, que eu comecei a chorar na mesma hora. Ele disse assim, chore que você vai sair melhor, porque é uma sensação assim no corpo. Inclusive, as sessões que eu estava fazendo, que eu já tive uma outra crise agora, e depois descobri que minhas hérnias estão no lugar, estão todas legais, né? Enfim, não tinha nada. E estou com a dor ainda, assim, já estou no final do tratamento, mas a dor ainda persiste e está muito relacionada ao estresse. Né? Verônica, pegando gancho no que a Renata está falando aqui, essa questão daquela famosa frase, mente sã, corpore sano, a que ponto a gente pode dizer que, às vezes, o problema está só na cabeça? Não é questão de estar só na cabeça, porque o corpo ele vai te avisar. Ele vai te avisar com uma febre, ele vai te avisar com uma dor, ele vai te avisar com um travamento, ele vai te avisar com alguma forma. Então, não é questão só mental. Porém, a gente tem que entender o poder que a mente tem. A mente ela tem muita força de, usando os termos atuais agora, de trollar você. A mente ela pode lhe sabotar. Então, quando você percebe seu corpo já mostrando, é uma dor na perna, é uma dor no joelho, é uma dor na cervical. Os sinais. Os sinaizinhos. A gente costuma exemplificar da seguinte forma, Mário. Nós temos vários corpos, se é que posso dizer assim, os campos energéticos. Quando os campos energéticos eles estão já afetados, o físico ele é o último que mostra. Então, a gente costuma brincar. Quando o físico está, o joelho está doendo, é porque já vem, o sinal já vem de muito tempo. Então, quando a pessoa não tem a consciência de olhar, de se valorizar, por que esse joelho teve essa primeira fisgadinha agora? Aí muitas vezes, essa fisgadinha foi porque eu dormi mal, foi porque eu pisei errado num treino, porque eu fiz alguma coisa errada. Mas quando você dá a devida atenção, então não se torna só uma coisa de mente. Agora você tem que entender e ter essa consciência. Também não é ficar num estado vigilante de 24 horas, não. Mas entender que um sinal... quando a gente está no semáforo, o sinal quando está vermelho, a gente tem que parar?
Então, nosso amarelar a sinal, atenção, né? opa, diminua aí a velocidade para você parar, para não acontecer algo pior. O nosso corpo faz a mesma coisa. Então, a mente, se ela já estiver treinada para entender o que está acontecendo, ela não domina. A gente vem percebendo, né, a quantidade de afastamento do trabalho, né, muitos atestados, né, muitos burnouts, né, que é ali o estresse total, e quando a pessoa entra no ambiente de trabalho, começa a ter crises de pânico, aquela agonia, e a gente vem vendo o tema saúde mental sendo mais respeitado e mais priorizado, embora principalmente na rede pública é uma dificuldade para você ter acesso a um psicólogo, um psiquiatra, nem se fala, um neuropsiquiatra, né, um neuropediatra, enfim, é tudo muito difícil. A gente sabe aqui em Caruaru, por exemplo, para ter acesso a um profissional como esse, você pode esperar aí mais de ano. Nossa. Mais de ano. Então, a saúde mental nunca esteve tão em pauta, e porque ela vem impactando a vida do trabalhador também, né, Verônica? E esse tipo de alternativa é muito importante para conhecimento. E lembrando que o desacelerar não é parar de trabalhar, Exato. tá, gente? É organizar as coisas, né, Verônica? Porque nós conseguimos ter vida plena. Isso não é coisa de Hollywood, isso não é coisa de namastê, isso não é nada disso. Nós conseguimos ter uma vida plena quando nós conseguimos colocar... Imagina pranchinhas, como se somente fossem pranchinhas, assim. A gente conseguir colocar as caixinhas, cada uma no seu devido lugar. Então, quando a gente precisar, vamos precisar a caixinha da preocupação, a caixinha da academia, a questão, aí a gente consegue ter uma organização mental que faz com que você trabalhe de forma plena. Então, seu corpo trabalha de forma plena. Você tem um sono reparador, que ele é extremamente necessário para que você consiga, no outro dia, produzir bem. Então, quando você não desliga sua mente, está uma bagunça, está caixinha aberta para todo lado, tudo espalhado no chão, como é que você vai tentar colocar isso para dormir de noite? Ô, Verônica, pegando ainda gancho, né, trazendo para a questão do trabalho. Veja, as empresas hoje, elas estão modificando a relação de trabalho entre os colaboradores, os supervisores, os patrões, enfim, criando espaços para que as pessoas possam ali, na hora do almoço, ou aquela horinha, jogar dominó, jogar sinuca, fazer um lanche e tal, e são momentos de lazer. E trazendo para o trabalho, né, de que maneira essa discussão que a gente tem aqui, a terapia, ela ajuda, a medicina integrativa, ela ajuda a melhorar o ambiente de trabalho também, né? Porque às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Isso, preventivo. Se ela for usada de forma preventiva, o colaborador ele consegue ver o trabalho como um prazer. Então, ele não vai como uma obrigação. Não vai a pulso. Que a pior coisa é você acordar e dizer, meu Deus do céu, eu tenho que ir para ali hoje. Não tem aquelas pessoas. Tem coisa pior do que você acordar e olhar assim e falar, eita, hoje ainda é terça. Porque sabe que tem uma semana aí para dar uma produtividade que, se você não está se sentindo bem no local de trabalho, ela não vem. Então, de forma preventiva, a terapia integrativa, a terapia holística, várias técnicas, ela traz com que você tenha prazer onde você está no ambiente de trabalho. A humanização no ambiente de trabalho também traz isso. Fazer você ser valorizado como ser humano e não como uma peça-chave para que a empresa ande. E não só ficar também, quem está em cima, né, só criticando. De vez em quando é bom também. Né? Até porque quando os chefes passam por essas experiências, é comum trazer para a empresa, porque eles veem a necessidade de trazer a humanização. Então, é bom para todo mundo. Está sendo difundido. Então, é realmente... Inclusive, essa hierarquia ela é dividida de forma industrial, né, de forma para trabalho. Mas somos seres humanos iguais, então não tem como diferenciar. Então, a gente pode trabalhar como preventivo? Sim, deveria. Porque não necessariamente, hoje em dia, creio eu que 90% das pessoas que procuram a terapia é para já tratar algo. Então, terapia é, como a gente escuta, terapia é coisa de louco. Eu não estou ouvindo vozes para poder ir para ir para um psiquiatra, para alguma coisa. Mas quando você trata a sua mente, o seu corpo de forma preventiva, o sintoma ele não acontece. Então, se ele não acontece, você não precisa procurar uma terapia para cuidar de algo, e sim para cuidar que algo não apareça. Quando a gente diz algo, é algo
É possível, Desregulado. depois das sessões e tal, algum tipo de medicação ser retirada, por exemplo, uma medicação para ansiedade, com o desenrolar das sessões de terapia de alguma técnica da medicina integrativa? Sim, agora sem esquecer a orientação médica. Uhum. Tá? Então, o médico ele precisa saber o que você está fazendo. Inclusive, os médicos eles veem a necessidade de diminuir. Uhum. Tem aquela questão do desmame, das medicações de ansiedade. É muito comum a gente, quando começa com a terapia floral, ver um equilíbrio. Então, muitas vezes, o médico, quando olha assim, faz, não, ó, eu escutei um paciente meu dizer isso. O médico olhou para mim e disse, eu não sei o que é que você está fazendo, mas continue. Porque a gente vai começar a desmamar a sua medicação. Uhum. E aí ela conseguiu ficar sem. Já tinha outra cliente que eu acho fantástica essa história, que ela já ia para o trabalho com a bolsinha de remédio. Então, todo mundo sabia, se alguém no trabalho tivesse dor de cabeça, ia atrás dela porque tinha. E ela começou a fazer É a farmácia do trabalho. Isso, a farmacinha. E aí ela foi fazendo acupuntura. Na 4ª sessão, ela parou de levar os remédios para o trabalho e o pessoal começou a chiar. Eita. Ó, tô com dor de cabeça, cadê o remédio? Ela, não, meu remédio tá aqui. Aí apontou para a orelhinha, porque ela estava fazendo a auricular. Porque existe a diferença da auricular para a sistêmica. Então, ela estava fazendo só aquela auricular ali, ela já conseguiu ver a questão da não necessidade de estar usando medicação para dor de cabeça. Então, a gente foi tratar o que era que ela tinha da dor de cabeça e ela parou de levar a bolsinha para o trabalho, deixou de ser farmacinha. Quem não conhece, né, a farmácia, você que está nos ouvindo agora, provavelmente você conhece a farmacinha, se não for você, a farmacinha do trabalho. Exato. Aqui eu acho que eu sou. Ô, Verônica, e como é a sessão? Como é a consulta que chama, é sessão? Quando o paciente chega, como é que funciona? Vamos lá. Paciente é quando ele já tem a patologia. Cliente é quando ele vai de forma preventiva. Então, paciente, ele vai para uma consulta. E o cliente, ele vai para uma sessão. Entendi. Então, aí a gente, na terapia floral, tem uma conversa prévia para saber qual fórmula trazer para esse paciente. A acupuntura, a gente tem tudo passa por uma conversa prévia. Inclusive o reiki também, ele vem muito como sessão. Mas faz todas as técnicas ou dependendo da anamnese ali, da conversa, que você vai ver qual é que pode direcionar? Minha forma de trabalho é, quando a gente identifica que o paciente precisa de todas, a gente expõe quais são as técnicas e o paciente escolhe. Eu deixo essa abertura. Eu não chego de, olha, você precisa de acupuntura, olha, você precisa de igual. Seria bom, quer? Porque tem isso. Quando o paciente ele abre a porta para dizer assim, quero, eu digo, opa, 25% do caminho andado, já a cura ela já vem de lá. Porque a cura está dentro de nós. Então é só a gente aprender a acessar. Eu posso fazer um pouquinho de cada, eu já estou com vontade de fazer um pouquinho de cada. Tem sessões que a gente consegue fazer 3 técnicas incluídas numa sessão só. Então você faz, acaba fazendo um pouquinho de cada. Quais são as técnicas hoje mais conhecidas? As conhecidas são a acupuntura. O reiki ele ainda precisa de muita desmistificação na questão de que muita Qual gente... é o reiki? Reiki parece com massagem, né? É massagem Mais Não. Ela é uma massagem energética. Não, mas assim, parece, né? É uma prima, digamos assim. Não é. Porque a massagem em si, a massoterapia, ela é o toque no A físico. massoterapia é uma técnica também da medicina Ela hoje ela integrativa? pode ser incluída, sim. Uhum. Ela é um toque físico. E o reiki, ele nem tocar no corpo toca. Então, você vai fazendo imposições na parte energética. Lembra daqueles corpos que eu falei? Então, ele não chega a ser... Por isso que eu brinquei com massagem energética. Porque ele chega tratando o corpo energético. O que é o reiki? O reiki, ele trata especificamente os chakras. O que são os chakras? Ponto de energia que a gente tem ao longo da coluna. Então, cada pontinho desse... a Renata me lembrou um caso... cada pontinho desse é relacionado a um órgão. Aí muita gente, minha hérnia está no lugar, não tem nada, mas continua a dor. Provavelmente é de ordem energética. Então, provavelmente é. Não estou diagnosticando, não estou falando nada, mas já me falaram isso. Mas pode haver um desequilíbrio ou uma estagnação de um chakra. Por exemplo, o laríngeo. Você trabalha muito com o seu laríngeo por ser comunicadora. Olha, uma pergunta aqui que talvez não tenha nada a ver com a entrevista, mas às vezes você tem umas pessoas que você, quando encontra ela passa uma energia negativa muito ruim. Por que isso acontece? Aí foge um pouco Às vezes você nem conhece a das pessoa terapias. Mas aí é como que está o teu
sempre vi. A energia é igual à imunidade do corpo, O né? problema é- Verônica? Exato, é de cada Mas um. o problema é de quem aí? De quem recebe essa energia ou de quem tem energia negativa? Não é problema, é frequência. Vocês trabalham com isso. Frequência. Você está numa frequência X. Se você encontrar uma pessoa com uma frequência mais baixa do que a sua, não bate. Sabe aquela história do santo não está batendo? Você olha assim e fala... Aí vem a questão, se for narrar na terapia integrativa. Eu estou numa frequência diferente daquela pessoa. Não significa que eu esteja numa frequência acima. Então, aquela pessoa que não vai somar para mim, não vai trazer algo para mim, fica o ruído no meio. E como Então, resolve? essa energia, ou você sai do Tem como a ambiente... gente se blindar? Tem, com o reiki. Com reiki. O reiki traz muito isso, de trazer os pontos energéticos alinhados e equilibrados. Você consegue identificar porque a energia chega primeiro. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu fui... Tem muito tempo isso. Eu fui fazer uma unha e quando terminou eu recebi uma massagem nos pés. Só que essa colaboradora, ela estava reclamando, eu vi que ela estava fazendo, ela estava reclamando de alguma coisa do trabalho. E aí ela ficou, enfim, estava fazendo, mas não estava concentrada, né? Gente, sem mentira nenhuma, eu adoeci. Sim. Eu já saí me sentindo mal do local. Aí, se era ela ou se era eu que estava com a minha imunidade baixa, a moleza que a gente chama, né? E eu já percebi isso, né? De receber abraços e não ficar tão... Porque eu sou uma pessoa muito de pegar, de abraçar, de cheirar. De receber abraços e não me sentir confortável, né? Então, a gente precisa dar uma equilibrada nessa energia, né, Verônica? E torna mais consistente ainda a questão de ser preventivo. Uhum. Quando você tem a ideia da energia chegando primeiro, aí você já... Você consegue recuar. Você consegue não entrar na frequência do outro, porque quando a gente se sente ruim é porque a gente acaba aqui entrando um imã. Na vibe. Entrando na vibe. Isso, é um imã. Gente, infelizmente, Olha, nosso aqui tempo está o acabando, mas eu Fernando gosto de demais Paula, desses Fernando de Paula, assuntos. assim, rapaz, karmas antepassados existem. Isso não é karma, né, bicho? E passados geneticamente, viu? O Ednaldo Ferreira também Isso. acompanhando e o seu padrinho, o Adolfo, manda mensagem aqui e parabeniza pela entrevista. Verônica, Ai, que quem fofo. tiver curiosidade, quiser conhecer, onde é que pode te encontrar aí? No Instagram também. O Instagram, ele está em manutenção ainda, mas é Verônica Cordeiro, _terapeuta. Logo, logo ele vai estar no ar. E o Espaço Terraço dos Anjos, tá Boa. com as asinhas abertas para Aham. acolher todo mundo. Funciona na Rua Belo Jardim, aqui na Boa Vista 1. Pronto. Aí é só entrar em contato, que Tem um telefone? tem sim. Pode é passar. o 99745-9218. Muito bem. Verônica Cordeiro, né, terapeuta holística. Muito obrigada pela sua Obrigado, participação. Eu que Até sou a grata pela próxima. oportunidade. 9 horas, não temos tempo mais para nada. Vem aí ela, Aline Souza. Vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Obrigada pela companhia.